sobre o tópico plataformas de aprendizado colaborativo. Ao contrário do que muitos pensam, que as plataformas e as ferramentas digitais são a mesma coisa, não é bem assim, né? Então, o que são as plataformas digitais no ensino colaborativo? Elas são ambientes virtuais que facilitam no processo de ensino-aprendizagem. Barroso e Antunes, 2020, eles falam que as mídias digitais podem ser utilizadas para apoiar as atividades do professor, do gestor e do aluno, por facilitarem, sobretudo, o intercâmbio de informações, a visualização de forma mais clara dos recursos e o ensino colaborativo. E quais são os benefícios dessas plataformas virtuais de aprendizagem? Bom, a flexibilidade de tempo e espaço, que nos dá a vantagem de organizar o nosso tempo de estudo da forma que acharmos melhor, né, para nos organizarmos, e do espaço, ou seja, a gente não precisa estar todos os dias fisicamente no polo, né, e também em curtas distâncias, né? Por exemplo, alguns de nós aqui são de outras cidades, mas estamos estudando juntas, o que facilita bastante no compartilhamento de conhecimento umas com as outras também. O acesso fácil aos materiais publicados. Dentro desse ambiente virtual, os professores eles disponibilizam os materiais, eles deixam lá para que a gente possa baixar e estudar. A gente pode baixar no computador, no celular, e estudarmos de uma forma bem mais flexível. E promove também a interatividade. Pode ser síncrona ou assíncrona. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, dependendo da ferramenta que vai ser utilizada, né? E aqui estão os exemplos de duas plataformas, né, que é o Google Classroom. Ele está integrado no Google Workspace. O Google Classroom, ele permite a criação e a gestão de salas virtuais, e dentro dessas salas virtuais, a gente pode colocar arquivos, vídeos, PDFs, e o Moodle, como a gente conhece, ele é basicamente, a gente pode digitar a nossa universidade, tem uma partezinha que a gente pode digitar o nome da nossa universidade, e ele encaminha diretamente ao AVA da nossa instituição. E ele também tem basicamente as mesmas funções do Google Classroom. O que é a comunicação? Né? É um processo que envolve a troca de informação entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas mutuamente entendíveis. Né? Trata-se de um processo social primário que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Assim, dito de um modo bem simplório, para agora, basta compreender isso do que seja comunicação, para nós podermos falar do que é comunicação síncrona e assíncrona. E na EAD, né, essa comunicação, ela é ainda mais indispensável e pede ferramentas capazes de promover a comunicação no processo de ensino-aprendizagem. E então, nós trazemos um pouquinho aqui das ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona, ou síncronas e assíncronas, né, como tem uma diversidade até boa, assim, a gente antes a gente não conseguia visualizar essa pluralidade de ferramentas que nós temos, que hoje nós temos. E é interessante nós pensarmos que é como se, à medida que os dias passam, não é nem os anos, o negócio é tão rápido, né? Que em momentos assim, de um dia para a noite, já surge uma nova ferramenta. Então, nós temos essas inúmeras possibilidades de ferramentas e que permitem essa comunicação, que nós dividimos nessas duas modalidades, síncronas e assíncronas. Que são, né? As síncronas, elas necessitam que tenha a participação de aluno e professor no mesmo tempo, né, no mesmo instante e no mesmo ambiente, no caso, um ambiente virtual. Lembrando, nós estamos falando de EAD. E a interação é em tempo real. Essas são duas características desta ferramenta. E exemplos, nós podemos citar como exemplos de ferramentas síncronas, videoconferência, os chats ao vivo. Interessante nós lembrarmos que enquanto nós estamos assistindo alguma aula ou palestra, né, pelo AVA, né, que a gente recebe o link do AVA e vamos lá para o Google Meet e tal, enquanto o professor, o palestrante, alguém está lá falando, é interessante que ao mesmo tempo está havendo aquela comunicação, ele está falando diretamente para nós, mas ao mesmo tempo nós, alunos, estamos interagindo através do chat, né? Tá lá e conversa vai, conversa vem, às vezes assim, sabe? Torna um negócio ganha uma dimensão tão grande que, às vezes, uma única mensagem que tem ali, que aparece ali no chat, faz com que aquela pessoa, o professor que está falando, tenha um insight ou já mude um pouco aquele caminho que ele vinha fazendo, naquela sequência que ele vinha seguindo, né, no raciocínio. E é isso, por isso mesmo nós estamos falando de comunicação e de ferramentas, né, que permitem essa comunicação, esse ensino colaborativo. Porque, de fato, há uma colaboração grande, que é o que nós estamos vendo aqui agora. Ao mesmo tempo em que, como Luana tinha dito, né, nós não estamos
presencialmente, mas ao mesmo tempo estamos, né? Porque nós temos essa possibilidade com as ferramentas. E que bom que é assim, né? E falando nas ferramentas assíncronas, que essa comunicação, né, ela não precisa, né, não ocorre necessariamente, o professor e aluno não precisam estar necessariamente ao mesmo tempo, no mesmo espaço, né, no mesmo espaço virtual, ali vendo, interagindo. Por quê? Essa questão do assíncrono é justamente isso. A diferença maior que tem é porque não precisa estar conectados, professor e aluno não precisam estar conectados ao mesmo tempo. Né? O professor coloca lá, faz uma proposta de fórum, traz as sugestões de textos e tal, e a gente vai interagir ali no fórum. E não tem necessidade de ser assim, ao mesmo tempo. Todo mundo agora vamos para o fórum, debater lá. Não, é no nosso tempo, né? E isso é uma das vantagens também. Um exemplo dessa comunicação assíncrona, dessas ferramentas, nós podemos falar dos fóruns, né, bem populares aqui, que às vezes dá para falar, do AVA, né, e os videoaulas, o envio de e-mails, os professores solicitam e-mail e solicitam atividade, mande por e-mail, quando não dá para mandar pelo AVA diretamente. Para que aconteça a aprendizagem, precisa da interação. Pronto. Agora, eu vou falar o primeiro tópico, que seria um desses desafios, para a gente entender melhor. Pode passar agora o slide. O primeiro tópico que eu gostaria bastante de discorrer aqui seria sobre exatamente esse acesso à internet. Infelizmente, nem todos, né, temos a mesma qualidade de internet. Temos alguns pacotes que nem todos têm a mesma qualidade dos outros, e isso, queira ou não queira, se torna um desafio, pois nem todos conseguem acessar da mesma maneira a plataforma, devido a alguma má conexão, ou por ser a qualidade um pouco baixa da internet, não consegue abrir certos arquivos que os professores podem mandar, como vídeos, enfim. Agora eu vou falar sobre o outro ponto também, que seria os aparelhos eletrônicos. A gente sabe que para a gente conseguir que aconteça realmente uma aprendizagem, a gente precisa, queira ou não queira, de um certo equipamento, né? Para que a gente consiga acessar todo o material que o professor posta, ou até mesmo acessar algumas aulas, como a Patrícia falou, síncronas, né? E também algumas atividades que podem ser assíncronas. Principalmente por nem todos conseguirem ter um computador. Infelizmente, a gente sabe que nem todos conseguem, por questão de financeira mesmo, ter um aparelho desse em casa, pelo custo alto e por também manter junto com a internet. Isso torna, queira ou não queira, uma desigualdade no acesso às tecnologias. Isso, pode passar. Agora, falando sobre autodisciplina, um tópico que eu gostaria até de falar sobre mim, porque eu sou uma pessoa que tive um pouco de dificuldade no início em conseguir manter essa rotina de estudo. A gente, queira ou não queira, tem que planejar nosso cronograma, como é que a gente vai acessar. Porque também, como a Patrícia falou, nem todas as atividades a gente precisa responder de imediato, né, na hora. Então, queira ou não queira, a gente precisa se organizar naquele prazo ou naquela atividade, e queira ou não queira, existe disciplina do aluno. Então, quando a pessoa não tem isso, fica difícil de lidar. E também, queira ou não queira, a gente pode achar que se torna um relaxamento em passar uma semana sem entrar, enfim, e coisas que não podem acontecer, né? Porque senão fica difícil de realmente acontecer a aprendizagem. Pode passar. E outro tópico também, que eu acho que é o mais polêmico, que a gente pode citar, seria o preconceito no mercado, porque, infelizmente, a gente sabe que uma faculdade EAD tem ainda, vamos dizer assim, uma visão um pouco ruim, porque o pessoal pensa que é uma coisa fácil, que é tipo uma coisa que não tem qualidade, é um curso que vai ser de qualquer jeito, mas não é assim que funciona. A gente tem professores, a gente tem pessoas de qualidade que nos ajudam, materiais de qualidade, e queira ou não queira, quando a gente bota em questão até de um currículo assim, alguns podem pensar, infelizmente, que um curso presencial tem mais valor que um online, EAD. Mas isso é uma coisa que a gente, né, cada dia está se superando. Bom, quando nós falamos de desafio, um grande desafio que nós encontramos no estudo em geral, e principalmente no estudo EAD, é a questão da acessibilidade. Com isso, procurando alguns métodos de ensino, eu encontrei uma plataforma no Google, conhecida como Google Education. É basicamente um acesso que você tem a todas as ferramentas Google, ou a quase todas, engloba a maioria das ferramentas Google, que você pode disponibilizar de acesso de acessibilidade. Nessa questão da acessibilidade, engloba a visão, mobilidade, cognição e audição. Pode passar.
Bom, e como a gente pode ter acesso a isso? Primeiro, você vai pesquisar o Google Education e logo assim vai aparecer a página para você, como vocês puderam ver. Você vai procurar o recurso que você quer acessar, por exemplo, Visão. Então, eu vou clicar no recurso Visão e vai abrir aí uma janela de possibilidades de acesso a pessoas que têm tanto baixa visão como pessoas cegas também. E alguns desses acessos são digitar com a voz, leitor de tela, linha braille e diversos outros recursos que vão estar disponíveis. Ao você clicar, vai aparecer uma pasta onde você vai poder abrir e vai aparecer todas as ferramentas Google que ele se abrange. Pode passar. Mobilidade também é uma coisa que não é muito pensada, geralmente, nas plataformas digitais, quando falamos de ensino. E isso foi uma coisa muito legal que eu encontrei. Por exemplo, ele vai dar atalhos de teclado, ditado, para pessoas que têm problemas com mobilidade, deficiência motora. Então, ele vai aí abrir também uma janela de possibilidades de diversos recursos para a pessoa que tem problema com mobilidade. E isso é muito legal, porque abrange diversas mesmo, ferramentas Google que são usadas no dia a dia. Pode passar também. Cognição, né, para pessoas que aí têm problemas cognitivos, e eu posso dizer a vocês, de forma particular, que ajuda também a nós, assim, mesmo pessoas que não têm problemas cognitivos, essa é uma função muito boa. Eu peço que passe aí para que apareça aí a janela de possibilidades que ele abrange. Destacar a voz, legendas, transcrição, trabalhar com anotações. Então, isso é muito bom para pessoas que têm problema com atenção, por exemplo, o déficit da atenção, e para nós também possamos nos concentrar melhor nas aulas. Às vezes nós não estamos com muito tempo ali de estar focando nosso tempo 100% naquilo. Então, é uma forma que nós encontramos ali ter melhor acesso ao ensino. E esse em específico abrange diversos, como, por exemplo, o Google Meet, onde ele ali mostra as legendas, né? Tem um modo leitura também, o ditado, onde ele dita o que está ali para você, então facilita muito quando é um texto muito extenso. Então, ela acaba nos ajudando de forma geral, não só para pessoas que têm problema cognitivo, como também para pessoas que desejam ali ter melhor concentração, um melhor entendimento do conteúdo. Pode passar. Para o problema da audição, ele também não ficou de fora. A gente sabe que muitas plataformas, como, por exemplo, o próprio AVA, disponibiliza de uma ferramenta para pessoas que têm problemas auditivos, mas esse em específico é para pessoas que têm problema de audição em geral, tanto pessoas surdas como as pessoas que têm problema de baixa audição. E é o mesmo esquema do outro. Você vai clicar lá e vai abrir a janela de possibilidades. Pode passar aí, por favor. E vai abrir aí a janela de possibilidades, onde vai ter legendas, transcrição do Google, vai aparecer todas as possibilidades que tem. Clicando nela, você vai poder ver todas as ferramentas Google que ela abrange. E você vai poder ter uma noção um pouco melhor de como é extenso. Pode passar. Bom, algumas ferramentas que nós usamos no dia a dia, que abrange a essa tecnologia, é o Google Docs, o Gmail, o Google Meet e o Google Planilhas também, que é usado diariamente no estudo, para quem faz EAD principalmente, e essas ferramentas aí são utilizadas diariamente. E o Google Classroom também está dentro. Então, ou seja, todas as ferramentas do Google, elas vão se disponibilizar de algum desses tópicos de acessibilidade. Algumas estão apenas contidas em visão, algumas estão apenas contidas em mobilidade, que é o caso do Google Meet, que ele está contido em cognição, onde ele vai disponibilizar de legendas. Então, algumas estão contidas em temas específicos. Porém, abrindo lá, você vai ter acesso a diversas outras. Aqui eu trouxe algumas mais usuais no nosso dia a dia, mas também tem diversas outras ferramentas Google que abrem essa janela de possibilidades. Primeiro, é preciso entender que a inteligência artificial funciona de maneira a utilizar os dados que já estão disponíveis na rede para criar um tipo de conteúdo, uma linha de raciocínio personalizado, sem que alguém precise programar a máquina para executar uma determinada função. E são diversos os tipos de inteligência artificial que podem ser usados dentro do contexto educacional, como a IA baseada em regras, a IA baseada em aprendizado de máquinas, a IA baseada em redes neurais, que funciona mais ou menos como se fosse um cérebro humano, entre várias outras que podem auxiliar na avaliação de um grande volume de material, na gamificação, para contribuir com o maior engajamento dos alunos, uso de chatbots de tutoria inteligente e principalmente na personalização do aprendizado, de acordo com as necessidades do aluno, inclusive para alunos com necessidades especiais, por exemplo. Esses conteúdos podem ser adaptados às suas necessidades específicas. E em se tratando dessa questão da personalização do conteúdo, Vygotsky já defendia, em 1998, a necessidade de uma educação voltada para o aluno de maneira individualizada. Então, a gente precisa aliar esse contexto, esse princípio base da educação, às tecnologias que hoje em dia são indissociáveis do quadro social. É importante destacar que o uso da inteligência artificial ela não está isenta de desafios, assim como o uso da tecnologia de uma maneira geral. Quando a gente pensa nesse cenário digital automatizado, problemas relacionados ao vazamento de dados sensíveis dos alunos, ao acesso desigual, às ferramentas de uma maneira geral, e até a própria discussão sobre o papel do professor em lugar das IAs não podem ser tópicos desconsiderados.